A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo. Um estudo sistemático, teológico e também pastoral para a sua edificação. Tema de hoje, Gênesis 41. Gênesis 41 é o capítulo que vai falar sobre como José interpretou os sonhos de Faraó. Gênesis capítulo 41 também vai registrar a operação maravilhosa da providência divina para tirar José ali da prisão, do calabouço, e fazer dele governador de todo o Egito. Gênesis 41 mostra como Deus concedeu a José grande sabedoria. De forma sobrenatural, José vai interpretar os sonhos de Faraó. Depois ele demonstrou habilidades, tanto políticas como econômicas, incríveis para administrar de forma criteriosa todo o Egito. Gênesis capítulo 41 narra os acontecimentos que aconteceram 2 anos após José ter interpretado os sonhos dos oficiais de Faraó. Já está aí no canal. Gênesis capítulo 40 vai falar desses 2 oficiais, que eram o copeiro e o padeiro da corte egípcia. O texto bíblico diz que numa mesma noite, Faraó ele vai ter 2 sonhos. Os sonhos sempre eram tidos como em grande consideração, era tido como em grande consideração pelos povos do Antigo Oriente, próximo ali, que acreditavam receber por meio deles presságios sobre o futuro. Além disso, os reis geralmente eram vistos por esses povos como os representantes dos deuses. Então, quando um rei tinha um sonho, para o povo antigo, isso tinha um significado muito importante. Quando o rei tinha um sonho. No primeiro sonho, a Bíblia nos fala que Faraó vai contar o seu sonho e ele vai dizer que ele se viu em pé diante do rio Nilo. Ele se viu em pé diante do rio Nilo. O rio Nilo esse rio Nilo era basicamente a fonte de toda a fertilidade do Egito. Era a fonte da fertilidade do Egito e se desenvolveu ao longo de suas margens, ao longe das margens. A nação do Egito vai se desenvolver nas margens ali desse rio Nilo, que era basicamente toda a fonte de fertilidade daquele povo. E o rio Nilo, a Bíblia nos diz que nesse sonho do rio Nilo subiam 7 vacas gordas vistosas, no sonho de Faraó. Ele via subindo do rio 7 vacas gordas vistosas. Mas logo em seguida, subiram também 7 vacas feias e magras. 7 vacas feias e magras. E as vacas feias e magras pararam junto às vacas gordas na margem do rio. Então, as vacas magras começaram a comer as vacas gordas. Interessante que mesmo ela comendo as vacas gordas, elas não engordavam. Faraó acordou desse sonho, mas logo voltou a dormir e ele vai sonhar outra vez. Ele vai sonhar uma outra vez. No segundo sonho, Faraó viu crescer no mesmo pé 7 espigas graúdas e boas. 7 espigas graúdas e boas. Depois também brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento oriental. Ela vai ser magras e ressequidas essas outras 7 espigas. Então, as 7 espigas mirradas engoliram as 7 espigas gordas. Elas vão engolir as 7 espigas gordas. Os 2 sonhos de Faraó o deixaram perturbado. E pela manhã ele mandou chamar todos os magos e sábios que tinha no Egito.
Na antiguidade era comum haver nas cortes feiticeiros, interpretadores de sonhos, que serviam como conselheiros reais. Mas, ao contar-lhes os sonhos, a Bíblia nos diz que ninguém foi capaz de interpretá-lo. Gênesis capítulo 41, versículo 8. Ninguém foi capaz de interpretar. Foi nesse contexto, em que ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó, em que o chefe dos copeiros se lembrou de José, que havia interpretado o seu sonho na prisão. Então, ele vai se lembrar de José e vai contar para Faraó. Ele vai contar para Faraó que durante o tempo em que ele esteve preso, juntamente com o chefe dos padeiros, ambos sonharam e tiveram os seus sonhos interpretados por um jovem hebreu. Então Faraó mandou que chamasse então José, E José ainda estava aprisionado. Vale ressaltar que ele ainda estava aprisionado. A Bíblia diz que rapidamente José se barbeou e se arrumou para apresentar-se diante de Faraó. Aqui é interessante saber que a maioria dos povos do Antigo Oriente, incluindo os hebreus, viam a barba como um tipo de sinal de honra, Então era comum que todos os homens tivessem barba. Mas os costumes egípcios eram outros, e os homens normalmente andavam bem barbeados. Por esse motivo, José ele teve que se barbear para se apresentar diante de Faraó. Já na corte egípcia, José escutou que Faraó ele vai escutar que ninguém foi capaz de interpretar os sonhos, mas que tinha ouvido falar que ele era capaz de interpretar. Às vezes você está aí, parado, achando que não tem mais jeito, achando que não vai conseguir sair da situação que está. E Deus está ventilando o seu nome. Assim como José esteve na prisão e o seu nome estava sendo falado na corte egípcia, entre os grandes daquela época, Deus está levando também o seu nome. Deus está conduzindo o seu nome. Apenas permaneça fiel a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ao ouvir as palavras, José respondeu a Faraó, enfatizando a soberania divina. José vai dizer a Faraó que a interpretação de um sonho não dependia dele, mas de Deus. Deus é quem haveria de dar uma resposta para Faraó. Gênesis 41:16 vai deixar isso bem registrado. Isso significa que tanto o sonho quanto a interpretação deste sonho eram de Deus, pertenciam a Deus. Então o Faraó contou-lhe os 2 sonhos para José. Ele vai contar os 2 sonhos para José. E José disse para Faraó que os 2 sonhos, na verdade, eram apenas um único sonho, através de qual Deus revelou para Faraó o que ele haveria de fazer. Deus revela para Faraó o que Deus ele haveria de fazer. Aqui é importante enfatizar que José não agiu como um mago, com o objetivo de interpretar sonho por meio de adivinhação. Ele deu a Faraó a interpretação que veio de Deus. Uma interpretação que veio de Deus. De acordo com a interpretação do sonho dada por Deus a José, as 7 vacas gordas e as 7 espigas boas significavam 7 anos de muita fartura, que haveria de vir sobre toda a terra do Egito. Já as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas significavam 7 anos de fome, que seguiriam os 7 anos de fartura. Então primeiro haveria 7 anos de fartura, muita fartura.
Mas depois, seguindo os 7 anos, haveria 7 anos de fome sobre a terra. De muita fome sobre a terra. José disse a Faraó que os 7 anos de fome, eles seriam tão severos, que arruinaria toda a terra. E faria com que o tempo da fartura ele fosse totalmente esquecido. Tamanha seria, esses 7 anos de fome. Ele ainda disse a Faraó que havia sonhado 2 vezes, porque toda aquela questão já havia decidida por Deus, que Deus havia já decidido, e o fato de Faraó ter sonhado 2 vezes significava que o sonho haveria de se cumprir muito rápido. Já estava próximo de acontecer. José também vai instruir a Faraó acerca de que Faraó deveria fazer. E ele disse a Faraó que tinha que procurar um homem sábio e criterioso para colocá-lo como o administrador de toda a terra do Egito. Supervisores também tinham que ser estabelecidos para recolher 1/5 da colheita de todo o Egito durante os anos de fartura. Todo esse mantimento tinha que ser estocado para servir de reserva para os 7 anos de fome. Desta forma, a terra não seria arrasada. José vai interpretar o sonho e vai aconselhar da maneira que deveria haver. Deus lhe deu grande sabedoria. Deus prometeu e Deus estava cumprindo aqui na vida de José a sua promessa. Deus cumpre aquilo que ele promete. Gênesis 41 diz que Faraó gostou do plano informado por José. Faraó ainda julgou que ele e seus conselheiros não poderiam encontrar alguém tão qualificado quanto José, sobre quem estava o Espírito de Deus, que o Espírito Divino estava sobre ele. Isso quer dizer que Faraó, ele reconheceu que sobre José estava o poder de Deus. Sobre José estava o poder de Deus. Aleluia. Então Faraó decidiu, uma vez que Deus havia revelado a José todas aquelas coisas, de fato não havia ninguém mais sábio e criterioso que ele para conduzir aquela situação. Obviamente, isso foi uma derrota para todos os sábios egípcios. Faraó colocou José como o 2º homem mais poderoso de todo o Egito. José agora teria o comando de tudo, e todo o povo egípcio estava sobre as suas ordens. Faraó também colocou José o seu próprio anel de selar e deu a ele vestes e acessórios reais. Além disso, José foi colocado como a 2ª carruagem real, na 2ª carruagem real, e apresentado a todos os egípcios como um homem que tinha o comando de todo o reino. Faraó também deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e ainda lhe entregou como esposa Asenate, cujo o nome significa pertencente a Nat, uma deusa egípcia. A tradução do nome dela é uma deusa egípcia. Asenate, ela era filha de Potífera, o sacerdote de On. A cidade era o centro do culto de Ra, o deus do sol. Está registrado em Gênesis 41, versículo 45. Alguns estudiosos dizem que o nome Zafenate-Paneia significa, em termos egípcios, possivelmente Deus fala e ele vive. Zafenate-Paneia significa, dentro dos termos egípcios, para alguns, Deus fala e ele vive. Os comentaristas ainda argumentam que provavelmente, esse era um nome pagão. Mas isso não significa que José aceitou a religião pagã. A situação de José foi muito semelhante à do profeta Daniel ali na Babilônia. José tinha 30
30 anos de idade, 30 anos, quando se tornou governador de todo o Egito. Isso quer dizer que ele havia passado cerca de 13 anos, desde a sua chegada como escravo no Egito. Gênesis capítulo 37, que está no canal aí, vai falar sobre essa chegada dele no Egito. No cumprimento de suas atribuições, José percorreu todo o Egito. Gênesis 41, 46 vai dizer: todo o Egito. A Bíblia diz que durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção de mantimento. José, ele reuniu todo o excedente da produção durante os 7 anos e armazenou estrategicamente nas cidades egípcias. Com o resultado, José estocou uma quantidade incontável de trigo. Antes dos anos de fome, José foi pai de 2 filhos com Asenate. José deu o nome do primeiro de Manassés. O seu primogênito se chamava Manassés, que dizia: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Manassés significa literalmente tornar esquecido. Já o segundo filho, José vai chamar de Efraim. Efraim dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Efraim significa literalmente fertilidade. Quando os 7 anos de fartura chegou ao fim, vieram 7 anos de fome, conforme havia sido anunciado no sonho, conforme tinha sido anunciado e interpretado. Todas as terras foram assoladas pela fome, mas havia alimento em toda a terra do Egito. Quando o tempo de crise apertou, Faraó disse ao povo para fazer tudo conforme José lhe ordenasse. Então José mandou abrir os locais de armazenamento e vendeu trigo aos egípcios. Gênesis 41 ainda termina informando que a gente de toda parte ia ao Egito para comprar alimento. Gênesis 41 mostra como José foi usado por Deus para mediar a salvação da crise para os povos daquela terra. Nesse sentido, como mediador da bênção divina, muitos intérpretes enxergam José como alguém que prefigurou a obra de Cristo. Além disso, outro aspecto da vida de José que nos faz lembrar o Senhor Jesus Cristo é sua ascensão de escravo a governador. José foi levantado da prisão para governar o Egito, enquanto Cristo foi levantado dos mortos para governar todo o mundo. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.